Salmo capítulo 37, verso 6. Salmo 37, 6. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o nosso direito, brilhe como o sol ao meio-dia. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito, meu direito, brilhe como o sol ao meio-dia. Pai querido, fala conosco nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria e graça. Que o Senhor nos abençoe, Pai. E possamos entender os teus planos para a nossa vida nesse culto de Santa Ceia, para a tua glória e honra. Amém. E aqueles que creem, nós vamos aplaudir forte esse nome, vamos glorificar a Deus. Graças a Deus. E você pode assentar-se. Graças a Deus. Bendito seja. Quantos já estão tranquilos? Amém. Irmãos, eu queria falar hoje sobre um assunto que todo mundo enfrenta, todo mundo vive, acontece na casa de todo mundo, na família de todo mundo, chamado sina. 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 O que é uma sina? Sina é um destino. O que é um destino? É uma combinação de situações e circunstâncias. Então, sina é um destino. Sina é uma combinação de situações e circunstâncias. Eu acho que todo mundo já ouviu alguém dizer assim: a sina daquela pessoa é esta. Quem já ouviu isso? Levanta a sua mão, já ouviu? A sina daquela pessoa. Parece que essa família tem uma sina. Parece que nasceram com estas situações que incomodam, que atrapalham, que traz dúvidas, que trazem preocupações. São algumas sinas que as pessoas enfrentam. E na Bíblia nós encontramos uma família que tinha uma sina. A família de Moisés. A família de Joquebede e seu marido tiveram três filhos. Arão, Miriam e Moisés. Na ordem é Miriam, Arão e Moisés. E eles nasceram num período onde o Egito vivia um tempo de escravidão. Então a escravidão era alguma coisa já determinada. Era a sina dos israelitas que moravam no Egito, que eram moradores da terra de Gósen, a viver como escravos. Eles seriam escravos no Egito. Essa era a sina deles. Qual é a sina de uma pessoa que nasce, por exemplo, ele nasce numa região de criminalidade? Qual é a sina de uma pessoa que nasce numa região de prostituição? Qual é a sina de uma pessoa que nasce numa situação de mercado poderoso, de oportunidades grandes, de grandes amigos, de bons relacionamentos? Qual é a sina de alguém que nasce em uma região onde existem possibilidades de tragédias? Qual é a sina destas pessoas? Muitas vezes as sinas, irmãos, parece que está determinada. A sina de alguém já está determinada. Já determinaram que a sina de alguém vai ser isto e ponto. Isto e ponto. Às vezes, no tempo passado, hoje nós não temos isto, nós não temos esses problemas mais, porque as pessoas estão muito mais esclarecidas, mas muitos jovens não foram impedidos
de estudar pelos seus pais, porque o pai falou assim, é tempo de trabalhar, meu pai me criou assim, e eu vou criar os meus filhos assim, então, desse jeito que vai ser a criação aqui. Então, a sina daquela pessoa foi determinada pelo seu pai, o seu pai determinou o destino daquela pessoa. E algumas situações, então, até pior do que essas, que eram aquelas umas que o pai ou a mãe determinou com quem alguém ia se casar. Determinou que o casamento, então, o seu destino é esse, vai ter que casar com o Joãozinho e pronto, final. Vai ter que casar com a Maria e ponto final. A gente vê isso muito em filmes, mas existem algumas regiões ainda do Brasil, longe que ainda alguns pais, elas já determinam com quem vai casar o seu filho ou a sua filha. Ela determinou o destino de alguém. Agora eu pergunto para você, quem é que tem o teu destino na mão? Na mão de quem está o nosso destino? Na mão de quem nós entregamos a nossa vida para confiar que Ele pode fazer algo por nós? Na mão da região que nós nascemos? Hoje nós sabemos que tem lugares, aqui em Piracicaba até tem já, que o tráfico já começa a recrutar pessoas de 7 a 8 anos de idade. O tráfico já está recrutando pessoas de 7 a 8 anos de idade para poder ser traficantes no futuro. Tem meninas de 10, 12 anos que já estão na prostituição. Não porque elas optaram por isso. Porque muitas vezes a própria família empurrou elas para a prostituição como um modo de sobrevivência. A gente atende casos assim toda semana, irmãos. E não precisa estar no Nordeste, não. Pode estar em Piracicaba, sim. Não precisa estar longe, não. Pode estar aqui, sim. Bem pertinho da gente, mais perto do que a gente imagina. Quem é que determinou a sina destas pessoas? Quem é que determinou? Quem é que domina o destino de alguém? De Miriam, de Moisés e de Arão foi a escravidão do Egito. Foram os faraós. O faraó é um símbolo da iluminação, da luz, do poder. Ele determinou que Moisés, Miriam e Arão fossem escravos. Só que eles tomaram uma atitude. As sinas, quando se juntam, elas podem quebrar as adversidades. As sinas, quando elas se encontram, elas podem quebrar as cadeias e as prisões. As cadeias e as prisões. E agora você percebe bem que quando nasce Moisés, ele nasce debaixo do jugo da escravidão do Egito. E quando ele acaba de nascer, alguma coisa chamou a atenção em Moisés. Chamou a atenção em Moisés. Para que o seu pai, para que a sua família tomasse uma atitude de proteger o menino, de cuidar daquele menino, de tentar mudar a sina daquele menino, de tentar mudar a história daquela criança. E eles prepararam um caminho nesta manhã, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sina que marca a tua vida, a sina que te incomoda, a sina que te prendem, mas eu digo para você, Deus tem um caminho para nós nesta manhã. Quem crê vai dando glória a Deus no seu lugar. Deus tem um caminho para nós, irmãos. Deus tem um caminho para que a gente possa alterar a sina, o destino, a circunstância que nos prendem. Deus tem esse caminho. E eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Porque não é porque nascemos para ser alguma coisa que nós vamos ficar naquela situação para o resto da nossa vida. Não é porque nascemos de uma forma que nós vamos ficar aceitando passivamente aquela situação. E quando eu olho para a minha história, irmãos,
Eu digo para você uma coisa: Deus existe e Ele é de milagres. Quando eu olho para a minha vida, para a minha casa, para aquilo que Deus fez, eu não tenho dúvida que Deus quebra sinas, que Deus quebra maldições, que Deus quebra situações, que Deus rompe barreiras, que Deus mostra um caminho, e Deus transforma qualquer situação de dificuldade, de aperto, de luta, de desgraça, em vitória. Quem crê comigo vai dando glória a Deus no seu lugar. Olha bem para mim agora. Esses dias eu e a Lourdes andando num lugar, e passou um filme na minha cabeça, passou um filme assim, muito interessante na minha mente, de lugares que nós passávamos quando era criança. Irmãos, eu tive uma infância como todo mundo tem aqui. Eu vendia limão na rua para poder ajudar no orçamento de casa. Minha mãe fritava sardinha e nós não podíamos comer porque se comesse dava prejuízo. E a a sardinha que ela fritava, a gente ia vender aquelas sardinhas para os caminhoneiros da Três Fazendas, da Caninha Três Fazendas, lá na cidade de Rio Claro, na estrada. E eles compravam aquelas sardinhas e com aquele dinheiro a gente voltava para casa feliz da vida. Mas você sabe que eu nunca me contentei com pouco. Mesmo me vendo uma situação muito sofrida, muito difícil, eu sempre quis mais. E hoje eu vejo que aquelas coisas do passado era treinamento para os dias de hoje. Antigamente era sardinha, hoje é casa. Antigamente era limão, hoje é batizar pessoas. Todo mundo ia lá no lugar que vendia limão. Alguém já vendeu limão na rua aqui de redinha? Já? É uma bênção. Todo mundo ia pegar as redinhas para vender limão. Aí a pessoa sentava assim numa mesa, ela tinha um papel, e ela dava os limões galegos e limão Tahiti para você vender. Aí ela falava assim: quanto você vai levar? 10. Quanto você vai levar? 12. Quanto você vai levar? 10. Quanto você vai levar? Eu acho que eu só vou conseguir. Porque se você vendesse 10, tipo assim, você ganhava R$20. Quanto você vai levar? 8. Quanto você vai levar? 15. Chegava a minha vez. Quanto você vai levar? 50. A pessoa falava, 50, 50. Aí eu falava assim, mas 50, 50. Você sabe que se bater o limão tem que pagar, né? Eu falei assim, sei. Primeira vez que eu fui lá. Eu falei, mas 10 é muito pouco. 10 é muito pouco. Mas eu não conseguia nem carregar as redinhas. Aí eu arrumava uma caixote, colocava o caixote numa bicicleta, arrumava certinho assim, e ia vender o limão. Eu fiz amizade com o dono do supermercado Jardim, na Rua 8, quem é de Rio Claro lembra, era famoso demais na Rua 8, que é a Avenida 17 ali. E tinha um balcão assim, que era o vitrô. E naquele tempo os supermercados não tinham esses varejões que tem hoje. E eu colocava os limões tudo ali, ó. Tudo ali. E aí, as pessoas passavam e falavam assim, o senhor pode comprar um limão de mim? Ela falou assim, moço, menino, na volta eu compro. Irmãos, primeiro dia que fui vender limão, vendi 50 antes do meio-dia. Eu falei, esse negócio aqui achei o caminho. No dia seguinte, você pensa que eu peguei 50? Eu peguei 60. Tem mais meio-dia para trabalhar. Mas uma coisa é certa, quem vende limão não vende à tarde. A turma só compra limão de manhã, não sei porquê. E aquele dia eu não vendi os 60, eu vendi uns 40 e poucos redinhas. Mas fui lá e paguei as 60. Paguei as 60. Eu já tinha uns 15 de lucro. Eu já tinha 15 redinhas sobrando para mim. E limão não estraga de um dia para o outro. Você coloca um pouco de água, pulveriza ele, joga um pouco de água, ele fica bonito de novo. Não demorou 2 meses, irmão. Eu já comprava a caixa de limão, eu mesmo enredava, eu mesmo vendia. Sabe por quê? Porque a vida é assim que funciona. Uns choram, outros vendem lenço.
Você não pode aceitar a sina que vem sobre a sua vida e passivamente falar assim, isso é da vida, isso é normal, acontece com todo mundo. Não! Não! Nós temos é que reagir a cada situação de adversidade que vem sobre nós. Porque eu tenho certeza que eu vou dizer para você, tem mais dificuldade na vida de uma pessoa do que tem coisa boa. Mas é como eu reajo diante das dificuldades que Deus apoia a minha atitude. Nós não podemos, irmãos, ficar preocupados se vai dar certo ou não. Nós temos que tentar. Ontem eu estava num lugar, um pastor disse para mim assim, ele falou assim, pastor Toninho, por que tudo dá certo para o senhor? Eu falei, quem disse? Quem disse isso? Não, a gente vê que tudo dá certo. Não é assim, irmão, não dá não. Você está conhecendo um Toninho desses últimos 5 anos. Mas o Toninho dos últimos 25 anos é um fracasso total. Irmão, pensa numa pessoa azarada. Pensa numa pessoa azarada. Nunca vai na praia, quando vai chove. As coisas não funcionam. Amarrado com as coisas, preso com as coisas, parecia que era a sina de viver debaixo do ferro velho. Mas Deus começa a abrir a nossa visão. Eu vou dar uma palavra profética na sua vida. Deus começa a abrir a nossa visão. Quando Miriam e Moisés nasceram, a sina era de escravidão, mas Deus abriu a visão da família deles para entender que eles podiam ter um livramento. E aquela atitude de colocar o menino num cesto, que você conhece a história de Moisés, e deixar ele descer o rio, e acompanhar que Miriam fez isso, e foi buscar, e aí depois colocou o menino na casa da rainha, a princesa cuidou do menino. O menino foi para o deserto, Deus treinou ele no deserto e trouxe de volta. Aquele menino do cesto foi o homem que Deus usou para libertar Israel. E eu digo para você, tem menino de cesto nesse lugar nesta manhã, e tem a menina que segue o cesto nesse lugar nesta manhã, que Deus pode mudar a sua história em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 6. O Senhor fará, essa tradição é até mais bonito, Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Ele deixará claro como o sol, como a alvorada que você é justo. E como o sol ao meio-dia que você é inocente. Sol do meio-dia, irmãos, é o sol que tem o sol do maior calor do dia. O sol, quando está ao meio-dia, Igor e Adilene, ele está em uma posição e não fica sombra nem na direita, nem na esquerda, nem na frente e nem atrás. O sol do meio-dia não tem sombra. E a Bíblia diz que Deus vai deixar claro que nós somos justificados. E depois ele diz como clareza, e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Ou seja, você tem direito. Você tem direito diante de Deus. O que é a sombra? Marquei algumas coisas aqui. Efeito sombra. É aquilo que não aceitamos como negativo. Todo mundo tem uma sombra, irmãos. Todo mundo tem sombra. Eu não sei qual é a tua sombra. A sombra é aquilo que incomoda, mas escondemos.
E diz os estudos que você adquire isso desde quando é criança. Que esconde do pai ou da mãe algumas coisas porque você tem medo da repreensão dele. Então você começa a trazer isso para a vida. Trazer isso para a vida. Tem pessoas, irmãos, que têm medo de polícia. Não pode ver uma polícia na esquina e começa a tremer já. Ai, meu Deus, você não fez nada para ela. Mas vem lá na minha rua, a gente morava numa rua meio de gente briguenta, tinha um boteco perto, e de vez em quando brigava na rua. Irmãos, meu pai sempre foi um homem valente. Sempre foi um homem valente. Mas quando ele via alguém na rua brigando, ele trancava o portão, não deixava a gente nem respirar dentro de casa, falava assim, não sai porque a polícia vai vir. Irmão, o que tem a ver a polícia comigo? Eu estou dentro da minha casa. Então a gente vai sendo criado com estas sombras que policial, ele traz medo para a gente. Não, o policial está ali para nos proteger, para nos ajudar, para cuidar da nossa segurança. Não para causar mal a nenhum de nós. E aí a gente é criado com essa sombra do medo que policial é uma pessoa que prejudica. E não é. E às vezes você vai trazendo estas sombras da infância para os dias atuais. Atuais. Aquilo que incomoda, mas escondemos porque temos medo. Como que surgem as sombras na nossa vida? Como nós estamos em constante aprendizado e evolução, sombras nasceram de uma infância. Sombras nasceram de algum negócio que não deu certo. Sabe aqueles assuntos que você não gosta muito de falar? Sabe as situações que você não gosta muito de ver? São sombras que estão sobre a nossa vida. Sombra pode ser algum pecado que você esconde. Às vezes esconde. E a pessoa pode usar sombra como máscaras. E o que são máscaras? Irmãos, tem muita gente violenta que usa máscara. Tem muita gente lasciva que usa máscara. Tem muita gente maldosa que usa máscara. Tem muita gente invejosa que tem máscara. Tem muita gente que tem algum pecado que cobre com uma máscara. Mas quando nós estamos diante de Deus, e hoje diante da Santa Ceia, Deus quer tirar as máscaras. Deus quer nos dar vitória em nome de Jesus. E Deus não quer que nenhuma sombra fique sobre a nossa vida. E que Ele possa nos dar clareza em toda a nossa volta. Você pode dar um aleluia e um glória a Deus por isso? Olha bem para mim. Qual é o direito? Olha, eu marquei algumas coisas aqui. O ego esconde a sujeira debaixo do tapete. Sabe, o nosso ego. Não, eu não posso mostrar que eu sou fraco. Não. Irmãos, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você não precisa mostrar fraqueza para as pessoas. Não. Não precisa. Mas você pode mostrar sua fraqueza para Deus. Vamos buscar na Bíblia alguém que tinha uma sombra muito grande e ele rompeu. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem forte, um homem poderoso, era um homem de uma importância ímpar na sua época. Comandante do exército do rei. Só que a sombra de Naamã era a lepra. E ele escondia a sombra com a sua farda, com o seu fardamento. Aí quando ele chega diante de Eliseu, e Eliseu diz a ele assim, vá até
o rio Jordão e mergulha 7 vezes, e você ficará limpo. Ele falou assim, para mim mergulhar, eu não posso mergulhar fardado, eu não posso desonrar a farda, eu tenho que tirar o fardamento, e se eu tirar o fardamento, está exposto à minha enfermidade. E aí? Fica a pergunta, continua doente? Volta para casa leproso? Ou expõe a enfermidade e volta curado? O que você prefere? Sabe quando você vai no médico, irmãos, com um machucado assim, e ele pega e ele raspa aquele machucado e coloca ali o remédio para sarar? A gente não quer que ele faça aquilo. A gente quer brigar com o médico. Sabe quando você vai no dentista, ele dá uma anestesia no seu dente e ele vai abrir aquele dente para sarar aquele dente? Irmãos, a gente não quer aquilo. Mas depois que ele abre e ele sara, a gente volta para casa feliz. Depois que o médico raspou e colocou o remédio, doeu na hora, a gente volta para casa curado. Naamã não se preocupou depois que alguém disse para ele assim, Naamã, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele falou assim, faria. Ele pediu uma coisa simples, mas para aquela coisa simples que Eliseu pediu para Naamã, e entrava no ego da pessoa. Irmãos, o seu ego diante de Deus não é nada. Diante de Deus nós somos o pó, irmãos. Diante de Deus não tem nenhum presidente, nenhum poderoso. Nós vemos aí o coreano lá, que é muito poderoso, coreano. Estou falando bem de você, não estou falando mal não, viu? O coreano que é muito poderoso, que diz que tem um botão, que pode apertar o botão. O nosso presidente americano, que é poderoso. Irmãos, o nosso Bolsonaro, que ainda está sendo muito querido, ainda, né? Já inverte o jogo, mas depois ele vai recuperando. Mas são coisas do dia a dia. Mas eu quero dizer para você uma coisa, presta atenção. Não é nada diante de Deus. Tem pessoas, irmãos, que eles são muito exibidos. Nariz altivo, empinadinho. Eu ouvi dizer que um pastor, esse tempo atrás, foi pregar numa igreja. E chegou numa igreja para pregar. Estava chovendo lá fora. E tinha umas pedras no estacionamento. O pastor falou assim, olha, o meu sapato é couro alemão. E ele não pode ser sujo e nem machucado com as pedras. Não tem como eu ir lá andando com o meu sapato, porque vai machucá-lo. E estava na hora de pregar. Ele falou, aí ele deu uma sugestão. Eu sugiro que vocês me carreguem no colo e me levem até lá. Eu vou dar uma ordem aqui, se alguém pedir isso, mas joga, eu deixo o cara lá fora. Não traga não. Que é isso? Que é isso? Machuca o sapato. Irmãos, Jesus machucou a cabeça, machucou o lado, foi ferido, foi transpassado. Não vamos inverter as coisas. Aquele que pode todas as coisas é Senhor absoluto na nossa vida, é Deus. Quem é o homem? E mesmo assim Deus tem misericórdia de nós, que é o meu ego, irmãos, disposto diante de Deus, que pode sarar a minha dor. Você tem direito hoje, porque o sol do meio-dia está aqui, você pode dar glória a Deus por isso. Sabe quem está aqui, irmãos? Aquele que brilha como o sol ao meio-dia, muito mais do que o sol ao meio-dia. Quem crê, levanta a sua mão para o céu assim, fala, o meu Deus, Ele brilha muito mais que o sol ao meio-dia. E se Deus brilha muito mais que o sol ao meio-dia, e Ele resplandece a sua luz sobre nós, nesta manhã, nós podemos
abrir o nosso coração para Deus, para que Ele possa curar, para que Ele possa sarar, para que Ele possa limpar o nosso coração. Sim ou não? A sociedade que nós vivemos, irmãos, tem padrão para tudo. Mas hoje Deus pode tirar as nossas máscaras. E como que eu tiro as minhas máscaras para receber o meu direito? Como que eu tiro as minhas máscaras para receber o direito que Deus tem para a minha vida? Como? Me expondo diante dEle, buscando a Ele, falando com Ele nessa manhã de uma forma simples e objetiva. Deus, sou pecador. Deus, sou falho. Deus, preciso da Tua misericórdia. Deus, preciso da Sua bondade. Deus, preciso do Teu amor na minha vida. E quando eu exponho as minhas máscaras, quando eu tiro as minhas máscaras e Deus me olha como o sol do meio-dia, de uma forma bem clara, bem clara, bem clara, não tem sombra mais do meu lado, não vai ter sombra de dúvida, não vai ter a sombra da sina da escravidão, não vai ter a sombra que te prendeu até hoje, porque você se torna uma pessoa livre, livre e abençoada, uma pessoa livre pela misericórdia de Deus nesta manhã que está nesse lugar. Hoje é dia de Deus tirar as nossas máscaras. Qual é a máscara que eu preciso hoje tirar para que Deus possa manifestar a sua presença na minha vida? Qual é a máscara que eu hoje preciso romper para que o meu Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, possa me ajudar a ter uma vida abençoada? Eu não nasci para ser escravo, eu não nasci para ser cauda, é direito. A igreja hoje ouve o Senhor dizer para nós, através dessa palavra, que Deus vai fazer com que o meu direito, ele brilhe, o meu direito seja manifestado, não vai ter sombra. Você tem direito ao perdão, você pode dar um glória a Deus por isso. Você tem direito à paz, você pode dar um glória a Deus por isso. Você tem direito à esperança, você tem direito à prosperidade, você tem direito a ter uma vida abençoada nessa terra, e quando chegar o dia, morar no céu com alegria. É direito, igreja. Olha só comigo, presta atenção. Eu vou fazer falar uma fala e nós vamos cear. O sol está ao meio-dia sobre a sua cabeça. E quando o sol está ao meio-dia sobre a sua cabeça, não tem mais sombra. Nem na esquerda, nem da direita, nem à sua frente e nem atrás. Você está exposto e abençoado, e o seu direito adquirido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a sua mão para o céu e fala assim: em nome de Jesus, o Senhor me dá direitos, e eu recebo nesta manhã, em nome de Jesus, o meu direito